E aí, querido? Fala, minha querida. Vamos continuar falando um pouquinho a respeito da parte de compostos orgânicos celulares. E agora eu quero conversar com você um pouquinho a respeito dos lipídios. Lembrando que pode ser escrito tanto lipídeos quanto lipídios, ok? Sem problema em relação à terminologia e à nomenclatura do composto orgânico. Então, o que são lipídios, amigo? São moléculas apolares constituídos por longas cadeias carbônicas. Ou seja, aqui alguns autores até classificam os lipídios como sendo biomoléculas apolares formadas por longas cadeias carbônicas. Eu não posso dizer que compostos apolares, só pela apolaridade dele, nós temos a presença de um lipídio. Não. Por exemplo, o éter. O éter não é um lipídio, mas ele é um componente apolar, ok? Então, bastante atenção nesse tópico aqui que você tem que lembrar. Então, lipídios. Hoje, eu quero que você defina sendo moléculas apolares formadas por longas cadeias carbônicas. Isso para a tua prova é mais do que o suficiente. E quais seriam as funções desses lipídios hoje na prática? Só para você ter ideia, os lipídios, quando a gente trabalha um pouco da bioquímica, eles estão presentes em muitos momentos da nossa vida, principalmente relacionado a hormônios, ok? Quando a gente trabalhar, por exemplo, o GH, que é um hormônio esteroide, tudo bem? Então, quais seriam as funções dos lipídios? Reserva energética, ou seja, o lipídio ele é bioarmazenado em um tecido chamado tecido adiposo. Pedro, o que vem a ser o tecido adiposo? É a famosa gordurinha, é o pneuzinho, cara, que você tem, tá? É aquele que a mulherada, vou ensinar como que você, mulher, dá tchau. Nunca você pode dar tchau assim, porque assim balança atrás, você dá tchau assim, ó, é de cima pra baixo. Por quê? Porque aí não balança se tiver gordurinha, cara, isso aí são técnicas. Ou você malha, você vai treinar pro TAF. A nossa câmera tem até uma olhadinha no dela ali, né, cara, mas faz parte. Tem que treinar pro TAF, tem que fazer barra, filho, não tem pra onde correr. Então, reserva energética é uma das funções de lipídios. Ai, Pedro, mas se eu comer glicose, por que eu fico gorda? Glicose não é lipídio? Como assim? Aí você pergunta, o seu corpo ele transforma, porque uma cadeia... Imagine, o chocolate ele tem glicose, não tem? Sim. Esta glicose é uma cadeia de 6 carbonos. O que o seu corpo faz? Ele transforma essa cadeia de uma maneira maior, transformando isso numa longa cadeia carbônica. Isso é um lipídio. Então, será que eu posso dizer que o teu corpo transforma glicose em tecido de armazenamento chamado de tecido adiposo? Sim, é a constituição de reserva energética feito pelo humano, por exemplo. É uma fonte secundária de energia. E detalhe, cá entre nós, amigo, lipídio gera muito mais energia do que um carboidrato. Detalhe, a digestão, a quebra, o catabolismo de carboidratos gera aproximadamente 38 ATPs. Quando você trabalha com lipídios, em um processo chamado de beta-oxidação, nós temos a geração de mais de 100 ATPs por molécula de ácido graxo, geralmente acima de 10 carbonos. Então, enquanto é a via glicolítica, podendo ser aeróbia ou anaeróbia, a via responsável por degradar carboidratos, a via responsável por degradar lipídios produzindo energia como fonte secundária é uma via chamada de beta-oxidação. Detalhe, Pedro, nós veremos a beta-oxidação? Amigo, geralmente o edital de biologia não traz esse ponto em bioquímica. Então são conceitos gerais, aqui a gente não vê. Mas para quem tem que estudar bioquímica propriamente dito, aí não dá para escapar da beta-oxidação, tá? É um procedimento muito complexo também, não é algo tão simples de se trabalhar. E aqui, geralmente em noções de biologia não se cobra a beta-oxidação, ok? Atenuação de choque mecânico. Cara, não sei se você já viu, mas já deu um soco em um gordinho, o que ele faz? Ele distribui o choque. Então é muito mais difícil você bater num gordinho do que num magro. E no magro às vezes dói, porque só tem osso naquela porcaria, cara. Eu sou traumatizado com essa porra, tá? E por fim, isolante térmico. Pedro, como que ele é isolante térmico? Cara, ele isola, perceba, gordinhos geralmente sentem menos frio, nada de menos, tá? Menos frio do que os magrinhos. Por quê? Porque o tecido adiposo ele também funciona como um isolante térmico. E isso é importantíssimo para a tua prova, ok? Então essas são as 4 funções primordiais de lipídios. Além disso, eu quero conversar com você a classificação. Hoje os lipídios, eles podem ser classificados como lipídios simples, compostos e esteroides. Pedro, em que consiste um lipídio simples? É aquele lipídio constituído unicamente por ácidos graxos, ou seja, os óleos e as gorduras e as ceras. Então aqui eles são constituídos tipicamente por ácidos graxos.
Enquanto os lipídios compostos, eles apresentam moléculas anexadas ao ácido graxo. Por exemplo, os fosfolipídios. Então, eles apresentam outras moléculas ligadas ao ácido graxo desse lipídio. Então, vamos lá. Se lipídio simples ele apresenta ácido graxo, ele pode ser dividido em óleo e gordura e também as ceras. Lipídio composto